Meu filho, que sempre foi muito ligado a mim, carinhoso, presente, atencioso e com boa índole, após ficar noivo e casou, mudou radicalmente. Parou de vir em casa, de se comunicar, fala no celular quando ela não está. Deve ser a esposa, né? Agora sempre vem por algumas horas e quando sua esposa tem um compromisso, mora perto, mas fica até 2 meses sem vir em casa. Já perguntei por que ela não gosta de mim e ele me disse que era ciúmes. No início fiquei muito magoada, chorava, sentia a falta dele e também falava mal dela para ele e cobrava sua ausência. Aos poucos fui entendendo que se ele não vinha, não era por causa dela, e sim por causa dele, que não se impunha e comecei a aceitar esse distanciamento. Atualmente não cobro mais. Escrevo no WhatsApp às vezes e não cobro mais seu distanciamento. No fundo, ainda sinto sua falta. Eu gostaria de saber por que isso acontece. Será que teríamos uma questão espiritual nisso tudo? Gratidão. Aí eu queria que vocês ajudassem para a gente responder a nossa ouvinte. Quer começar, Samia? Gibran já colocava que nós criamos os nossos filhos não para nós, mas para o mundo, né? E nós sabemos que numa visão espiritual, as almas que renascem numa mesma família, na maioria das vezes são afins. E algumas vezes muito afins. E com exceções, são aqueles nossos perrengues do passado que renascem para a gente resolver os problemas juntos. E nessa história, sim, está claro que esse espírito que nasceu como filho possui já uma grande afinidade com essa mãe, tanto que eles sempre foram bons um para o outro, sempre foram próximos, né? Com certeza uma grande amorosidade entre os dois, o que mostra que eles têm uma afinidade de sentimentos. Eles têm vínculos que são vínculos muito fortes do passado, e isso é natural nas famílias, isso é o normal. Né? Agora, o vínculo de amor é uma coisa, o vínculo de apego é outra. Eu não estou falando que é esse o caso, mas muitas vezes nós, mães, ao contrário dos filhos, pelo menos da maioria, nós temos aquela falsa ideia que aconteça o que acontecer, o nosso filho tão próximo de hoje vai ser tão próximo fisicamente para sempre. E isso não é a realidade. É natural dos filhos, das crianças, dos jovens, dos adolescentes, que com o amadurecimento, assim como aconteceu conosco quando éramos jovens, um mundo de opções se abrem. E o espaço físico, não estou falando de amor, mas o espaço de ficar perto da nossa família original vai ficando cada vez menor, o que não significa que o amor está menor. Então, o que eu vejo que aconteceu com esse rapaz foi, no campo dele, um processo normal. No campo da mãe, pode ter havido uma expectativa que ela começou a trabalhar, né? Que ela falou, ela começou a compreender, mas uma expectativa de que, quando ele se casasse, ele com a esposa se aproximariam dela, passariam as festas com ela, passariam os domingos com ela, né? Haveria uma proximidade, quando houvesse um evento, iriam juntos, quando, na verdade, o casal precisa, sim, do seu espaço. Quantos casos nós encontramos que, às vezes, os filhos precisam ir morar tão longe de nós, em outros estados, até hoje em dia em outros países, né? Então, o que eu aconselho a ela já está nesse caminho, tá? Isso não tem nada a ver com karma, não tem nada a ver com nada disso. Que ela continue nesse caminho de compreensão, aceitação em relação à nora, porque eu acho que aí o único probleminha é o vínculo dela com a nora, que precisa ser vista como por ela como filha também. Ela e a nora têm não sei o que do passado, não vamos chegar a tanto. Muitas vezes, esse ciúme que surgiu, né, da esposa do filho, foi por ela ter visto desde o processo, e tudo isso é
é o que a gente pensa que pode ser, né? Nós não temos certeza, mas em todo o processo de convívio, essa menina pode ter percebido esse vínculo muito grande entre os dois, que é muito bonito, e não conseguiu trabalhar isso direito no dentro dela, receou de ver a futura sogra, e hoje sogra, como alguém que ia disputar a presença do filho, né? Ver quem é que consegue, se ele vem para cá ou se ele fica aí. E são coisinhas assim que não necessariamente precisam ser de outras existências. É de nós mesmos, os nossos ciúmes, os nossos apegozinhos. Mas eu acho que ela deve continuar nesse caminho de refletir, compreender, aceitar, não cobrar telefonemas, não cobrar. É natural que esses telefonemas no início comecem e depois eles vão ficando raros. Isso é natural. Ele agora construiu a família dele. Ele agora vai ter os filhos dele, como nós tivemos essa oportunidade também. Jorge. Sobrou muito pouca coisa para eu falar, mas eu queria só destacar um ponto. Se existe dor na relação, alguém está se movimentando fora do eixo do bem. As relações saudáveis, elas não provocam dor. As relações saudáveis produzem satisfação na convivência. Se nesse processo de convivência está havendo atrito, dor, afastamento, desgaste, provavelmente alguém se deslocou do eixo do equilíbrio. Então, o que pode ter acontecido? Pode ter acontecido aqui duas hipóteses. Hipótese número 1, nós temos uma mãe e um filho que têm uma relação de proximidade, né? A mãe e o filho aqui se relacionam satisfatoriamente bem, sentem prazer na convivência, e aí, portanto, estão sempre juntos. Essa é uma hipótese 1. A hipótese 2 é que essa relação não é uma relação de prazer de convivência. Não estou dizendo que seja o caso, mas pode ser que seja uma relação de possessividade da mãe sobre o filho. Eu posso estar tendo uma relação de posse, em que a mãe desenvolve um sentimento de propriedade sobre o filho e não permite que ele tenha outras experiências. Então, ela poda, castra, ela manipula, ela... Não estou dizendo que seja o caso. E aí o filho ele está enredado dentro disso, que para a mãe está bem confortável. É um filho obediente, um filho que faz tudo aquilo que ela quer, mas, na verdade, é uma relação de possessividade da mãe em relação ao filho. No caso número 1, em que a relação é saudável, entra uma terceira pessoa nessa cena. Essa terceira pessoa se aproxima do filho, o filho é esse, se aproxima do filho e posse, leva o filho de perto. Agora o filho é meu, você me pertence, não mais a ela, porque o filho, o homem unirá a sua mulher e deixará seu pai e sua mãe, serão uma só carne. Então a esposa agora quer ter a propriedade sobre ele e ela fica sozinha. Situação número 2. A posse existe aqui. Quando essa terceira pessoa chega, que vê o mecanismo de dominação que está acontecendo, ela salva esta pessoa da relação e é tida por esse como sendo um elemento perturbador do equilíbrio. Então, duas hipóteses podem estar acontecendo. Ou a mãe tem possessividade e a esposa, de certa maneira, permitiu com que ele se desembaraçasse dessa condição, ou o contrário. Havia uma relação saudável e a outra extraiu o filho da relação com a mãe. E aí, por isso que ele vive essa relação conflituosa. E é muito ruim para ele, particularmente, que ele tem que se decidir entre a mãe e a esposa, porque as duas disputam a sua atenção. E aí, com relação ao que fazer, a Sâmia já deu bastante indicativos, né? A gente, às vezes, sofre muito porque a gente fica desejando que o nosso filho nos entregue o amor que a gente quer. Pelo que você falou, já teve tempo suficiente para perceber que
não vai acontecer. Ele deve estar construindo uma nova história de relações e, independente de o problema ser do lado de lá ou do lado de cá, a gente sofre do mesmo jeito. Então, já que ele não entrega o sentimento que se quer, a gente precisa encontrar compensações. A minha sugestão é que você preencha a sua vida com amor. Entregue amor para pessoas que sejam mais capazes de retribuir. É lógico que a gente não pode fazer as coisas querendo ser amado, mas a oração de São Francisco diz: ó Mestre, que eu procure mais compreender que ser compreendido, mais amar que ser amado. Então, nem que seja um pouquinho de amor a gente quer receber. Se você está sentindo tanta solidão pela ausência do filho, que fica até 2 meses sem ir à sua casa, preencha isso com pessoas carentes, histórias de pessoas que precisam de afeto, de atenção, e sinta o quanto você pode ser útil. Desenvolva o dom de perceber que ninguém nos pertence, na verdade. Haverá o momento da nossa desencarnação em que a gente vai ter que deixar os nossos vínculos familiares, os nossos parentes, para viver uma história. Então, se ele não faz o movimento de vinda, não se torture na expectativa de que ele dê aquilo que ele não está querendo entregar. A gente sofre muito. Cria uma expectativa enorme, se prepara no domingo, faz aquela macarronada, e ele não vem. Ele não vem. Então, pode ser que, de repente, a nossa grande lição desse momento seja a lição do aprendizado a lidar com a frustração do afeto de quem a gente tanto quer, preenchendo com outras pessoas sem a sensação do fracasso, da derrota, da perda, da disputa com a nora, mas que a gente, de fato, consiga preencher as nossas vidas de coisas que nos deem prazer de viver, em que a gente sinta como eu sou importante na vida de outras pessoas, o quanto eu sou útil, ao invés de ficarmos lamentando aquele sentimento de reciprocidade, de gratidão, que infelizmente não está acontecendo.